Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Olá pessoal, eu sou o Rones. Como vocês já sabem, o nosso vídeo não tem cortes. Se houver erro, se houver esquecimento, vai assim mesmo, do jeito que estiver vai. Que é pra ficar algo assim bem espontâneo, bem natural, né? Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho. Que é pra quando a gente lançar vídeo novo, vocês ficarem sabendo que houve novos lançamentos. Certo. Então, pessoal, o filme que a gente escolheu para trazer para vocês hoje é um filme de não tão novo, é um filme de 1985, né, velho? Ele foi remasterizado. Eu tinha apenas 5 anos de vida. Foi como tão novo era, né? É um filme que foi... Eu sou novo. Não, o filme, né? Porque naquele tempo as gravações e as imagens não eram tão boas como são hoje em dia, né? Hoje em dia, aliás. E esse filme ele foi remasterizado em 2009, porque as cenas e as imagens estavam deterioradas pelo tempo, né? E a Petrobras que fez participou, né? Verbalmente não, financeiramente, dessa restauração, tá? É um filme que está disponível na Netflix, claro, vocês queiram assistir, tá? Então, basicamente, o filme conta, né? Vamos tentar destrinchar o filme, se a gente gostou ou não. O filme, ele conta a história de Macabeia, olha o nome. Eu falo o nome do filme, não, né? Não. O nome do filme, gente, é o... A Hora da Estrela, tá? E o filme, ele conta a história de Macabeia, que é uma jovem que foi para São Paulo tentar uma vida nova, tentar mudar de vida. Ela é uma pessoa, tipo uma analfabeta funcional. Ela consegue ler, mas não tão bem, sabe? Ela desenrola, mas não sabe ler tão fluentemente. Não sei se pode falar a palavra fluentemente, mas acho que seria fluentemente, mas assim, de certa forma, qual a palavra que a gente poderia explicar? Gramaticalmente. Isso, ela não consegue, sabe? E outra coisa, ela perdeu os pais já faz muito tempo e foi criada pela tia. Quando a tia também faleceu, foi quando ela foi para São Paulo tentar uma nova vida, tentar algo novo, né? Quando ela chegou em São Paulo, ela conseguiu um quarto, que dividia com umas três moças, e nesse quarto é onde passa a maioria das cenas nesse quarto, do filme. A grande maioria das cenas. O que se passa no filme? O que se passa no filme, e outra coisa que eu esqueci de falar, o filme, ele é baseado na obra de Clarice Lispector. Então você sabe, vai ter muito... Como é que eu posso falar? Não posso falar a palavra drama, mas tipo assim, muito... Sentimentalismo. Sentimentalismo, mas eu queria achar outra palavra. Uma palavrinha que diz que... Porque os poemas dela são meio... Né, assim... Tem uns que eu gosto, já tem outros que eu não gosto, não. Eu vou achar ali alguns já. E os que eu li são meio dramáticos, só que o filme não é tão dramático. O filme em si, ele foca muito na história de Macabeia. Só que o filme é como se você pegasse, tipo hoje, você pegou vários recortes do filme e foi colocando no filme. Não teve uma história linear realmente, sabe? Foi como assim meio confuso muitas vezes. Aliás, vários recortes da obra dela, né? Isso. Porque como foi baseado na obra dela, então tem um livro dessa novela. Aí fizeram um filme. Apesar de ter Fernanda Montenegro no elenco, eu achei que foi um filme meio borocochô, sabe? Eu achei legal alguns diálogos, porque alguns diálogos realmente parecem uma poesia, parece algo assim pra você refletir. Principalmente quando tem um diálogo de Macabeia com o namorado dela, que, pra você ver, o nome dele só foi citado uma vez. Eu não lembro o nome dele no filme. Então, eu só lembro mais de Macabeia, porque foi citado inúmeras vezes. E é um nome que não é comum, então fixa na sua cabeça. E muitos dos diálogos dele com ela, você nota que, tipo assim, tem seu lado poético, sabe, na conversa, mas ao mesmo tempo isso fica assim meio
sem saber, tipo assim, o que aconteceu aqui nessa cena. É como se fosse tipo assim, a cena é só para mostrar realmente o lado poético da novela, do filme. Só. Mas pra mim não teve assim um desenrolar legal da cena em si. Por isso que eu digo que foi tipo pedaços cortados, jogados no filme e pronto. Né? Tanto é que quando Macabé também vai falar com a amiga dela, que eu não lembro o nome dela, que trabalha com ela, é do mesmo jeito. Que tem aquela cena muito marcante, né? Que diz assim que... Aí tem um lado poético, ela diz assim, você tem uma aspirina? Ela pergunta pra quê, né, velho? Ela pergunta, assim, é porque eu tô sentindo dor. Aí a amiga vai e diz assim, aonde é que dói? Ela diz, eu me dou toda. Eu acho que isso reflete muito a questão de Clarice Lispector em si. Eu ainda tenho minhas dúvidas se Macabé não conta a história de Clarice. Porque se você parar para analisar, ela sempre teve esse lado meio recluso, esse lado meio... que você parar para analisar e fica pensando assim, o que aconteceu com ela? Por que ela tá agindo dessa forma? É como se ela não tivesse filtro, sabe? A Macabéia é do mesmo jeito. A Macabéia não tem filtro. O que eu gostei bastante na Macabéia, na personagem Macabéia, foi que ela tem um olhar muito bonito da vida, sabe? Para as pessoas que estão em volta, parece tipo uma conversa meio aleatória, uma conversa besta. Mas quando você parar para analisar, se Macabé encontrasse uma pessoa que tentasse levar com ela uma conversa mais profunda, eu acho que teria como desenvolver mais a... Claro que isso não podia fazer isso no filme, que foi justamente pensado que era para deixar a Macabéia meio como se fosse uma pessoa fora da caixinha, né? Mas se no filme ela encontrasse alguém que tivesse conversas profundas igual a ela, eu acho que se tornaria legal, sabe? Eu acho que fluía bem a história. E tu, velho? Eu vejo, tipo assim, não gostei do final. Ele já vai pro final, não gostou. Mas aí... Isso eu vou dizer no final. Isso tem um... Porque assim, na verdade, quem escreve, elabora os cineastas e tudo mais, eles já vão fazendo isso justamente com a percepção muito crítica. Sim. Né? E aí o filme, por exemplo, A Hora da Estrela, para mim ele é profundamente irônico, né? Esse título. Porque a gente fica esperando que dentro do contexto da ingenuidade de Macabéia, haja uma ascensão, né? Exatamente, haja uma ascensão no decorrer, né, do filme, e que aí ela possa também mudar de vida. Sim. Né? As pessoas, o que ela começou a conhecer, trabalhando na metalúrgica, muito ignorante, machista, mais da conta. Um nordestino, que da Paraíba, na vida real ele é nordestino, exatamente isso. Ela é uma alagoana, né, de 19 anos, e aí assim, a todo tempo ela tenta puxar conversas, discussões com ele, mas assim, coisas tão ingênuas, sim, né? Tão de uma pessoa extremamente indefesa, que ela quer puxar de coisas aquilo que ela escuta, que é a rádio relógio que ela assiste no rádio, né, bem simplesinho. Sim. Da época, né, retratando muito a questão da época, mas assim, no todo, A Hora da Estrela vai surgir justamente no final, que é quando ela é atropelada, né, que aí é onde ela depois que vai na cartomante, ela sai já, de certa forma, se identificando de fato, dando sentido da vida dela. E já dizendo, né, velho, nossos vídeos sempre tem muitos spoilers. Então, se acostume. Exatamente. E aí, assim, depois da cartomante ter dado tanta esperança positiva para ela, né? A esperança acaba justamente quando ela atravessa a rua que sai da cartomante. Então, assim, essa parte eu não gostei. E era para ter tido desfecho maior ainda do contexto da história dela, como a gente geralmente costuma assistir, né? Filmes. Nas outras produções e principalmente atuais, a gente espera que a pessoa que sofre no final, aliás, do início e no contexto todinho do filme, na duração do filme, no final ela pelo menos tenha alguma coisa que supere aquele sofrimento todinho. Isso não dá esperança, Macabé, né? foi pior ainda, porque ela é atropelada e
pelo contexto que eu observei, ela morre ali. Aham, eu percebi isso também. Que situação, né? Um ser humano desse. A Mas pessoa nasce, não conhece pai nem mãe. Vai morar com uma tia horrível de ruim. Porque, inclusive, a cartomante fala isso pra ela e ela fica meio até com semblante triste. E aí passa a morar numa situação extremamente precária, porque numa pensão, dividindo um quarto com mais 3 pessoas, né? Sem o básico do básico do básico, uma pia de escovar dentro, como a gente chama costumeiramente, para lavar as roupas, porque não existia lavanderia, um banheiro onde as 4, né, iriam utilizar Em faz conjunto. fila para poder Isso utilizar. era a década de 80, então isso mostra realmente a realidade de como era a década de 80. Deve ter hoje em dia também? Deve ter. Mas naquele tempo era mais costumeiro, né? É. E aí, assim, você vê também a questão da necessidade de quantas pessoas como Macabeia, naquela época, sofreram, né? E infelizmente ainda sofrem, né? Porque Sim. a gente vive, já vou entrando no outro contexto aqui, a gente vive um contexto de trabalho muitas vezes escravo, Desumano, de uma forma modernizada, mas que não deixa de ser opressor. E aí nesse filme mostra muito isso também, né? E você vê que, tipo assim, o dono lá ela era datilógrafa. Isso. Né? Aprendiz, a bichinha, chegando da dó, porque ela apertava assim era cada tecla com um dedo. Era. Né? Em vez de ser aquela coisa assim. Para essa galera jovem de hoje em dia que vai curtir nos acompanhar, a máquina datilógrafa, vocês com certeza acho que se viram, foi por foto, Por filme. se vier ver vai ser por a questão de alguma foto, mas eu tive o privilégio de ver e utilizar, né, na minha época anterior, né. Eu nunca vi pessoalmente, só vi em filme. E assim, a forma como ela utiliza, você vê que até as unhas dela são curtinhas, você sabe por quê? Ruía muita unha. Não. Não? Porque para usar a máquina datilógrafa era exigido que não tivesse unhas grandes. Coitada. Porque que a outra utiliza, mas você vê as unhas dela? Não, tem unha grande? Não notei isso. Pequena. Era? É, porque atrapalhava na hora de escrever. Então, assim, mostra muito essa questão da realidade, né, de muita gente naquela época. E também é um filme, como eu sempre vou dizer aqui e vou repetir, a gente tem que assistir com certo teor crítico. Isso. Né? E, claro, eu esperava que Macabeia terminasse de uma forma mais feliz. Ela terminou feliz e em seguida atropelada, né? Mas se tratando de Clarice Lispector, então não dá pra... A gente assim tinha que já imaginar que ia ser algo trágico. Não dava pra saber realmente que ia ser algo tipo, vai acabar feliz. Não, porque os poemas dela são meio assim, né? Meio dramático, né? Então acho que seguindo esse raciocínio, então realmente poderia acabar dessa forma mesmo, né? Mas a gente, como telespectador, esperava que terminasse dessa forma, né? Um final feliz pra bichinha. Já que ela sofreu tanto no início, do início ao fim ela sofreu, né, velho? Exatamente. E, de um modo geral, eu, assim, não gostei muito, na verdade, né? Claro que a gente sabe que quando os roteiristas eles vão fazer alguma produção baseada em alguma literatura, né, baseada em alguma história, em algum livro, eles não conseguem tirar dali todo o contexto que é escrito. Isso aí é fato, né? Até os dias de hoje. A gente sabe que as obras escritas elas vão ser mais detalhadas, vai ter mais riqueza de informações, até porque se fosse para fazer um filme baseado em determinada obra, ia ser de série para lá. Realmente. Porque é muito detalhe, muita informação. Então eu acredito que eles acabam tirando ali basicamente só, de uma forma bem senso comum, o miolo, né? Para poder fazer a produção. Isso aí também eu entendo. Mas foi um filme que recebeu vários prêmios, né? Foi. Foi premiado também até fora do país, na Academia de Lisboa, se eu não me engano. E aí teve muitas premiações. Então, assim, de certa forma, eu particularmente não gostei dessa parte, né? De Macabeia não ter chegado ao nível de ela realizar alguns sonhos, de ela ter sido de fato valorizada e né, diante de tanto sofrimento que ela já tinha passado. Ter encontrado alguém realmente, exatamente, né? porque o que ela encontrou até então tratava ela muito mal, inclusive disse que ela considerava ela
um cabelo na sopa dele. Aham. Então, que romântico, né? Bem pouco. E ele por muitas vezes pedia não, né? Falava pra ela que mulher não podia perguntar demais, que mulher que perguntava demais ia parar na zona. Que a zona é o lugar onde as mulheres que fazia PG moravam naquela época, né? Exatamente. E isso muitas vezes silenciava a bichinha, porque ela tinha... Se você for analisar, Macabé era uma pessoa inocente, que tinha uma mente muito... Gente, desculpa. É a nova inclina aqui da casa, porque tá uns gritos me amam. Felizmente. Felizmente. Infelizmente. Ai, ô velho, isso não. Já disse. Mas não se pode dizer isso. Tá igual o filme Macabeia. Aí... Eu tava onde? Me perdi agora. Fazer entrevista. Foi desejada? Não. Por mim foi, não foi por velho, mas não gosta muito de gato não, mas eu amo. Foi desejado? Não. Foi planejado também? Não. Foi planejado por mim. Eu tava onde que me perdi? Aqui. Que foi... Aí, sim, então voltando pro filme. Então, você vê que Macabé é uma pessoa que tem uma mente muito fértil, sabe? Ela queria só alguém que viajasse nas ideias delas. Como ela nunca, na ideia dela, como ela nunca encontrou alguém assim, ela era sempre vista como uma pessoa que não pensava bem, ela não pensava bem Não como é tinha que eu posso... maldade, na verdade. mas tipo assim, foi vista como uma pessoa que não batia bem da bola, vamos dizer tipo isso assim. Sim. Porque as ideias dela e as conversas dela era como se fosse tipo conversa ao vento. Batia bem da bola igual a seleção, né? A favor do Brasil. Porque ela do nada vinha com uma conversa assim, porque ela queria puxar assunto. Ela queria encontrar alguém. E outra coisa, eu achei legal esse desenvolvimento da personagem no quesito que ela se descobrindo como mulher, sabe? Porque ela queria encontrar um homem para que fizesse ela feliz, porque ela via amiga também. Tinha a questão também de você ser influenciado pelo meio, porque a amiga dela arranjava muito namorado e ela não arranjava nenhum. Então ela tentava, tipo, de alguma forma, seguir o que a amiga dela fazia, não de arranjar vários namorados, que ela não conseguia nenhum, mas de tudo que a amiga dela fazia, ela ia lá e fazia do mesmo jeito. Vou dar um exemplo. Uma amiga dela me disse assim: eu posso sair mais cedo hoje porque a minha mãe está doente. Aí o patrão dela foi e liberou. Quando foi a vez de Macabeia, a Macabeia falou que ia arrancar um dente. Aí ela ficou em casa. Tipo assim, ela ouviu o que a amiga dela falou e reprisou a mesma coisa. Só que ela mudou a história. Só que a amiga dela falou isso para encontrar com um namorado. E a Macabeia não falou isso para ficar em casa sem fazer nada, dançando. Então você vê em Macabeia uma pessoa uma criança, tipo isso, que precisava de cuidado, precisava de boas influências, e a gente vê que não tinha isso, sabe? Mas mesmo assim, ela nunca perdeu a essência dela, de ser ela mesma. Eu vejo, não sei porquê, mas eu vejo muito Macabeia em Clarice Lispector. Eu acho que essa história foi baseada na história de Clarice Lispector. Porque se você for analisar, tem uma entrevista da Clarice Lispector, que ela é muito parecida com Macabeia, sabe? Fechada, eu sei que ela teve depressão, né? Mas ela é uma pessoa fechada, uma pessoa que é o pensamento dela e pronto, ela não é muito de seguir segmento ou então ideias de outra pessoa, ela tem ideia já formada sobre ela, sobre o que ela pensa sobre o mundo. Eu achei fantástico isso no filme, essa representação de Macabeia, como ela é, né? Por mais que ela tentasse copiar algumas coisas das pessoas, mas a essência dela realmente em si, ela nunca deixou de seguir. E assim, o interessante também é porque, vendo por outra perspectiva o filme, a gente vê que aparentemente parecia tipo um documental, né? Eu imaginei isso também, parecia um documentário, era. Porque tipo assim, não foi uma história seguindo, sabe? Foi tipo, corta uma parte aqui, aí depois já vai pra outra parte, depois pra outra parte, e tipo assim, a gente não via aquela linha, sabe aquela coisa em segmento, realmente? Uhum. E é isso. Então, pessoal, vou dizer, eu não gostei do filme. Eu gostei de algumas partes do filme, tipo a construção de Macabeia, eu gostei.
Mas a questão das cenas, horrível, não tinha segmento. É a questão do roteiro. Não gostei também porque o roteiro ficou tipo assim, contava os poemas no filme, encaixou os poemas no filme, mas e cadê o segmento? Cadê a história concluída? Para concluir, aliás, não teve. Então acho que faltou isso. Pode ser que a gente não entenda? Pode ser. Mas a gente também está dando aqui nossa opinião como telespectadores, né, velho? Exatamente. Então, não gostei do filme. O filme está disponível na Netflix. De 0 a 10, eu dou. Você vai ser punido por chamar Netflix. É Netflix mesmo. É Netflix. Netflix. Ó, de 0 a 10, eu dou 4 pro filme. E tu, velho? Vem cá, vou te mostrar pro povo, vem. Vem, Sol. Eu dou 4 também. Também 4? É. Então, pessoal, é isso. Se vocês se interessarem por o filme, assistam. E achei que não estava disponível, mas está disponível na Netflix. Então, aí vocês vêm aqui embaixo, comenta se vocês gostaram, se não gostaram, tá? E é isso. E lá no filme vocês não vão ouvir essa trilha sonora. Faz parte do roteiro, né? Exatamente. Lua, vem cá, chega! Mas é isso, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.